O interior de São Paulo faz parte de um capítulo essencial da história recente. Durante o processo de investigação sobre os nazistas ainda foragidos pelo mundo, ficou constatado que um deles havia vivido em Serra Negra, na região de Campinas. A necessidade de comprovar quem era ele, de fato, provocou impacto até mesmo sobre o nosso processo de investigação criminal. E não foi o único impacto, não. A vida de Mengele, aqui, revelou a dupla face do conhecido Anjo da Morte. A natureza aqui é generosa. Observada de um ponto privilegiado dessa propriedade rural em Serra Negra, qualquer ângulo é uma bela paisagem. E um homem fez questão que esta torre fosse construída e ele passava horas dentro dela. Foi em 1963. A senhora viu então a construção dessa torre? Vi a construção dessa torre. Quem é que fez? Foi meu pai. Meu pai era pedreiro. Na época, Dona Antônia tinha apenas 12 anos, mas ela traz na memória a imagem deste homem como se fosse hoje. Ele era alto, bem alto, ele usava uma botinha, usava um cintão com uma argola bem grande, e calça jeans e um chapéuzão na cabeça quebrado assim do lado. Tinha um bigodão muito grande assim, torcido. O homem que pediu a obra veio de longe e ficou por essas terras por alguns anos. Com quem conviveu, deixou uma imagem positiva, pelo menos por aqui. Não tinha ninguém que tivesse uma reclamação dele. Este homem era Yosef Mengele. Aqui do alto da torre, o criminoso nazista mais procurado do mundo conseguia ver quem entrava e quem saía do sítio. Sempre de manhã ou à tarde, na janela, aqui em cima, isso a gente via sempre mesmo. Conhecido como Anjo da Morte, Mengele foi acusado de ser responsável pela morte de 400 mil judeus. No fim da Segunda Guerra, ele fugiu para a Itália, depois a Argentina, Paraguai e, enfim, veio para o Brasil, onde viveu 19 anos. Foi um dos lugares que ele mais viveu depois da guerra. Ele nunca se estabeleceu tanto tempo depois da guerra num lugar só. Nos 8 anos que ficou no sítio da família húngara, muito pouco se soube sobre Mengele, que se identificava por Pedro, logo apelidado Pedro Hungarês. Naquela época, o café dominava estas áreas e seu Osmar, com 13 anos, ajudava o pai na lida da terra. Mas uma doença o debilitou muito e ninguém sabia o que o menino tinha, até Mengele se aproximar. Eu tinha uma anemia que fazia tempo que estava tratando e não curava. Aí ele pegou e ele temperou um líquido. Fiquei forte. Falavam que ele tinha me curado. Histórias tão contrastantes com a trajetória de Mengele pela Alemanha nazista. Aí nós ficamos todos assim admirados, porque achava impossível que uma pessoa igual a ele pudesse ter praticado aquilo que a gente se ouvia falar. A gente só pensava assim, puxa vida, esse homem passando na frente da casa da gente. E saber agora o que ele é. Mengele deixou Serra Negra nos anos 70 e 9 anos depois teve derrame enquanto nadava numa praia em Bertioga. Apenas em 1985 foi confirmado que um corpo enterrado há 9 anos no cemitério do Imbu, em São Paulo, era do Carrasco. O corpo foi exumado a pedido da Polícia Federal e as análises foram acompanhadas pelo Departamento de Medicina Legal da Unicamp. Mais uma vez, quem carregou o peso de um genocídio marcou a vida de vários brasileiros de maneira contrária. Na região, o trabalho do artista plástico Marco Antônio Cavallari ficou conhecido quando recebeu um pedido dos legistas da Unicamp, reconstruir o crânio de Mengele a partir da ossada encontrada no cemitério. E pelas fotos eu já comecei a fazer os primeiros diagramas, num processo primitivo, porque a gente não tinha um recurso material, ou mesmo técnico, né, para elaborar formas. Então usava diretamente o gesso, fez as formas, replicamos vários crânios em gesso, fizeram a avaliação em comparação com o original. Em 4 meses, o serviço estava concluído.
E o resultado viajou o mundo. Para o artista, foi um marco pessoal. Ele tinha a história nas mãos e também fez história ao concluir um trabalho inédito. Ninguém parou para pensar que esse trabalho de craniometria do Mengele é o primeiro e único trabalho no mundo. Não o trabalho de reconstituição em si, mas o fato de ter sido um trabalho de reconstituição feito sobre um indivíduo nazista sendo procurado e para efeito da caça, da conclusão do processo de caça aos nazistas. Amanhã você vai ver mais uma história emocionante aqui com a gente. A dor de um pai que não perde a esperança nunca. Antônio Carlos vive em busca do pequeno Lucas, que desapareceu de uma hora para outra aqui em São Carlos. Ele já caminhou muitos quilômetros procurando de casa em casa e ainda acredita que vai ver o filho de volta. Algum dia a gente torce também. Você vai acompanhar toda essa angústia, que é também o sofrimento de tanta gente que procura por uma pessoa desaparecida.